É para copiar no caderno, né, professor? Eu acredito que é bastante coisa para o caderno. Se você quiser, você pode usar apenas o próprio documento, tá? Mas, assim, você vai precisar estudar por ele. Então, fica a seu critério. Se você quiser imprimir, se você quiser copiar no caderno. São oito páginas para impressão, né? Bom, deixa eu fazer logo aqui a frequência, tá? Dia 7, terceiro ano B. Abner. Abner está presente. Alana. Alana se encontra. Alice Maria está presente. Antônio Ariel está aqui presente também. Patrícia também está presente. Isaac Paz está presente. Não? Bom dia, professor. Bom dia. João Gabriel se encontra. Josefa Caroline. Caroline se encontra. Tudo bem. Abner, eu vi seu nome aqui. O nome da sua conta, aliás. Lívia Maria. Presente. Maria Clara Pereira. Presente, professor. Certo. Maria Clara Pereira. Maria Letícia. Ainda não veio. Maria Lídia está presente. Maria Luísa também. Mariane da Silva Lima também. Pablo Levi. Pablo Victor está presente. Sara Kelly também está presente. E Yanara. Yanara se encontra? Não. Vamos apular agora. Ana Caroline. Antônia Cecília. Antônio Guilherme. Diogo Lucas. Presente. Certo. Isaac Bruno. Taislane. Taislane está aqui, eu sempre esqueço qual é a conta que ela usa. Luísa Dávila. Maria Clara Souza Maciel. Mariana de Lima Teixeira. Só o Isaac Bruno agora do ar. Ou melhor, o Diogo Lucas. Só tem o Diogo Lucas do ar até agora. Pedro Ícaro. Pedro Isaac está aqui presente. Responde. Presente. Certo. O Vinícius Teixeira está aqui. Vinícius Teixeira não. Bom, deixa eu só colocar o nome do Isaac Paz aqui como presente. Vamos ver ele chegando agora. E o do João Gabriel. Então, bora lá. Bom, para quem não viu, para quem não estava presente ontem,
A história que essa nós iremos trabalhar com o conteúdo que vai nos acompanhar. Vocabulário, mais listening, mais pronunciation. Vocabulary, no caso, né? A princípio, a gente vai entender o seguinte, que esse conteúdo aqui vai servir para trabalhar, para melhorar a nossa conversação em língua inglesa, que é o principal. Você quer aprender outro idioma para você, principalmente, conversar nesse idioma. E como eu havia dito para vocês, para isso, você deve ter um bom vocabulário, certo? Uma boa compreensão e uma boa pronunciação. Ou seja, você deve saber o significado de muitas palavras, isso é muito importante. Você deve compreender muitas palavras, não basta apenas você saber ler, certo? Você olhar para uma palavra, lê-la e conseguir traduzi-la. Você deve ouvir, compreender e assimilar essa palavra às palavras que você sabe. Por exemplo, blue. Blue. Blue é azul. Ah, então você compreendeu, assimilou com o seu vocabulário e traduziu. E, claro, pronunciar de maneira correta. Assim a conversa vai fluir. Como a gente abriu ontem, com as saudações. Temos algumas saudações de chegada, algumas já bem conhecidas de vocês, e algumas com duplo significado, ou melhor, duas saudações servindo para a mesma coisa, como, por exemplo, hello e hi, significa oi, olá, significa a mesma coisa. Também, how are you? Aqui. How are you? E how are you doing? Que tem um significado bem parecido, mas, via de regra, eu pus a mesma tradução. Certo? Seguido de outras saudações um pouco informais, como what's new, ou poderia ser what's news, e WhatsApp. WhatsApp é bem informal, é uma coisa assim de colegas, de pessoas bem mais chegadas, certo? Também vimos aqui algumas expressões um pouco mais longas, com significado um pouco mais específico. Por exemplo, isso daqui. It's been ages since I've seen you. Faz um tempão que não te vejo. No caso, ages seria fazem eras. Há tempos que eu não me vejo. Ou how long has it been? Quanto tempo? Uma, duas, três, quatro, cinco palavras para serem traduzidas em duas. Em inglês é engraçado nesse ponto. E por fim, saudações de despedida, que nós também vimos. Aqui a gente viu glad e nice para designar prazer em me conhecer nessa frase. Nice to meet you, glad to meet you. Nice to meet you, glad to meet you. Quando você for falar isso aqui, olha, você ignora esse T, esse D de dado aqui, esse D. Fica glad to meet you. Como se você estivesse falando GL, como se você estivesse falando isso aqui, ó. Peraí. Glad. Glad to meet you. Glad to meet you. Glad to meet you. Certo? Você ignora esse D. Você não fala glad to meet you. E nem dê essa paradinha, porque quando a gente está conversando em língua portuguesa, que é uma língua que a gente domina, a gente não faz parada. Viu como ficou esquisito? Quando eu fiz essas paradas? Glad to meet you. E quando eu dou essa parada, realmente
Ou eu demonstro que eu não sei bem o idioma, ou qualquer outra coisa de errado, porque não é normal eu estar conversando e ficar fazendo essas paradas. Parece que eu tenho um problema, né? Então não fale glad to meet you. Claro que no começo a gente entende uma certa insegurança, mas o que eu queria dizer para vocês também é o seguinte: o inglês de vocês, assim como o inglês de todo brasileiro, por melhor falante da língua inglesa que ele seja, vai trazer umas marcas do português, vai trazer umas marcas que denunciam que aquela pessoa não é nativo, que ele não nasceu falando a língua inglesa. Então, não se preocupe em ser perfeito ao falar o inglês a primeiro modo, se preocupe em falar. Não precisa ter vergonha. O nosso inglês vai ser nosso mesmo, tá? Eu tenho o inglês do Carlos, tem algumas modificações por conta do meu aprendizado, da minha língua, da minha língua mãe, no caso, da nossa língua mãe, língua portuguesa, e vai ter o inglês de vocês, com algumas pequenas modificações. Mas, claro, sempre bem próximo da gramática da língua inglesa. Então, vamos lá. Glad to meet you. Nice to meet you. Agora vamos passar para a atividade aqui. Bom, não é uma atividade complicada. Ô, professor, tu passou para casa alguma atividade? Não, vamos passar agora, tá bem? O que eu fiz foi colocar esse documento aqui, esse documento que eu acabei de apresentar para vocês, esse daqui, ó, lá no Google Sala de Aula, tá bem? Ele já está lá. Professor, que onde faltou internet, a gente veio para cá pro meu avô para botar os Tudo bem, tudo professores. bem. Tá ok. Mas não teve atividade para casa, não, tá bem? Bom, vamos lá. Sobre as questões. Passar essas expressões para o inglês. Lembre-se, você tem várias expressões para dizer algumas coisas. Como, por exemplo, eu estou bem. Lembrando da conjugação do verbo be, né? Pode ser, a princípio, I am ou I'm. I'm okay. I'm fine. It's alright. No caso, seria algo como está tudo bem. Ou I'm very well. Eu estou muito bem. Você tem algumas expressões e algumas formas para traduzir essas expressões para a língua inglesa. Professor, qual é o mais correto? As duas aqui, ó, essas duas expressões aqui, no caso, deixa eu colocar outra cor aqui, azul. Tanto essa que está marcada de azul como essa que está marcada de verde, serve para que eu expresse eu sou ou eu estou. Qual é o correto? As duas. Quando usar esse de baixo aqui, I am, é muito mais usado numa conversação, principalmente se for uma conversa informal. Certo? I am já é usado num outro tipo de conversa, um pouco menos informal, certo? E principalmente nos exercícios. Ah, professor, mas se eu colocar I'm, tá errado? Não, não tá errado. Então, aceita? Aceito. Assim como você também pode colocar isso aqui. Espera aí. You are... Opa, espera aí. Tá tudo junto. You are... Ou your.
que é muito, a expressão se confunde com essa daqui. Your, your, your. Mas, no caso, não dei muita atenção para aquele your de baixo, não, porque ele significa seu. Bom, continuando. Você vai ter aqui algumas expressões também para perguntar como vai você. E daquela tabela que eu pus, você pode usar qualquer uma, tá bem? Desde que esteja aplicada Qual é a corretamente. página? O livro a gente acabou faz tempo, filho. A gente está usando um documento aqui. Porque eu entrei agora. Tá bem, pois então acompanha aqui, tá bem? Não é página, não, tá? Do livro, não. É o quê? Peraí, só um momentinho. Quem é que entrou agora mesmo que tá falando? O Isaac. Isaac. Isaac Bruno? Entrou agora, Uhum. me vi aqui desde o começo da aula. É porque eu tava se Hum. arrumando. Eu tava se arrumando. Ah, tá certo. A gente está usando Isaac, um documento aqui que o professor fez, tá bem? Não é página do livro, não, tá certo? Vou voltar aqui a apresentação. A segunda atividade é o seguinte, como vocês podem ver, relaciona a segunda coluna de acordo com a primeira. Do mesmo modo que eu expliquei a primeira questão, vou explicar aqui a segunda. Você tem algumas expressões para traduzir alô, para traduzir oi. Mas nesse caso aqui, vai ter uma tradução específica para alô e uma tradução específica para Professor, oi. deixa eu ver a tela da atividade. A tela. Professor, Sabe? presente. Depois clica no chat, só para mim ver uma coisa, ver se dá certo. Pronto, deu certo? Deu certo. Bom, assim como como havia dito, vai ter algumas traduções mais amplas que servem para mais de uma coisa. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma tradução específica para alô e uma para oi, tá certo? O que vai determinar aqui é seu vocabulário, tá certo? De resto, todas têm uma tradução não muito ampla, não muito aberta, é mais específica também. Só se atentem para so long e para goodbye, tá certo? Para não se confundir, so long e goodbye. Atenção nessas duas aqui. E see you tomorrow, no caso, seria. A gente poderia traduzir ao pé da letra como vejo você amanhã. Só que eu dei uma modificada aqui na tradução da segunda coluna para que se encaixe melhor na nossa conversação, certo? Até aqui, pessoal, a primeira questão e a segunda questão compreenderam? Primeira questão é para passar essas expressões para a língua inglesa. A segunda questão é para relacionar a tradução da primeira coluna de acordo com a tradução da segunda coluna. Então, todo mundo compreendeu? É que eu não estou vendo a tela de vocês.
vou avançar aqui. A terceira questão é bem simples também. É mais um exercício de fixação desse conteúdo que vocês já têm um pouco em mente, porque são algumas expressões, pelo menos algumas expressões e, claro, algumas pessoas que têm em mente o que eu estou falando. São expressões do nosso dia a dia. Sempre que você vê alguém, você usa elas, você usa bom dia, boa tarde, boa noite, você usa bem-vindo, adeus, até amanhã, até logo, te vejo depois, quanto tempo, obrigado, de nada, essas expressões aqui, eu estou bem, obrigado você, são expressões que a gente usa rotineiramente. Na verdade, a gente usa todo dia, pelo menos uma dessas que eu falei. Então, fica bem mais fácil de a gente assimilar esse conteúdo. E, claro, fica mais fácil de fixar na nossa cabeça algumas expressões. Vamos lá. Traduza as frases abaixo. See you tomorrow. So long, my boy. Thanks, my friend. Hi, good morning, Mary. How are you? Professor, Professor, pode falar. essa daí é a tarefa de casa? Isso, exatamente. Ah, Professor, tem thank you very much e thanks. thank you, professor. Oi? Thank you. Nada. Nothing at all. Ou you're welcome. Ambos servem para dizer que nada. Temos thank you very much. Thank you. Temos até thank you, thanks e thanks. Só esse daqui, ó. Thanks. Esse daqui é o mais informal. E uma coisa que eu queria que vocês entendessem é informal não é sinônimo de mal educado, certo? A informalidade não significa que a expressão ou que o termo remetem-se a algo que é mal educado. Informal é apenas a qualidade, e eu vou dizer aqui uma coisa bem óbvia, é a qualidade de não ser formal, de eu não estar no meu ambiente de trabalho, de eu não estar lidando com uma hierarquia superior à minha, certo? Por exemplo, o funcionário, no trabalho, pelo menos, o funcionário usa uma linguagem formal com seu patrão, né? O ambiente pede uma linguagem formal. Já, por exemplo, se eles, caso se vejam na rua e eles tiverem um certo grau de intimidade, eles podem usar uma linguagem mais informal, né? Porque o ambiente não está exigindo uma linguagem formal. Mas saibam, informal não significa uma linguagem inferior a uma linguagem formal. É apenas outro tipo de linguagem, certo? Utilizada em outro ambiente, em outras situações, para ficar melhor. O thanks é uma das maneiras mais informais dentro da gramática normativa que a gente tem de agradecer, certo? Thanks. Posso usar isso no meu dia a dia, professor? Em se tratando do uso da língua inglesa? Claro que pode. Não é falta de educação. Você está usando uma expressão bem resumida para dizer que você está agradecida ou agradecido. Para você não ter que falar thank you very much. Você pode reduzir tudo com thanks. Thanks. Lembrando, não tem I entre o K e o S. Não é thanks. É thanks. Quase um chiadinho, tá? Thanks. E no mais, essa atividade aqui de fixação, e é uma atividade que eu vou prestar bastante atenção sobre a compreensão de vocês
do que deve ser feito. Temos essas três questões aqui. Deixa eu só ver aqui se eu esqueci de pôr o nome de alguém na frequência. A Alana chegou, né? Deixa eu colocar aqui no Professor, rapidinho. Pode vir falando. Pode vai falar, cair gente. vai cair na prova. O professor, a Yanara. Renara, está aqui. Sim, Pedro, esse conteúdo aqui ele é bastante simples, eu diria, de fácil assimilação. Até mesmo a gente já viu um pouquinho dele, ele vai estar presente na nossa avaliação. Alguma outra dúvida sobre a atividade ou sobre outra coisa relacionada a essa disciplina? Eu não tenho nenhuma dúvida, professor. Ok. Eu também não. Oi, Lídia. Ah, também não, né? Estou com nenhuma dúvida. É uma dúvida. Bom, então eu vou deixando vocês aqui, já vou colocar essa atividade, tá certo? A gente se vê daqui a pouco com produção textual, tá bem? Até mais, meus queridos. Um abraço. Vejo vocês daqui a pouco. Tchau, Tchau, professor. professor. Bye, teacher. Vocês também estão nesse novo chat? Ou Bom vocês dia. também estão nessa nova? Bom dia. Bom dia. dia. Bom Bom dia, dia, tia. Bom dia, amor. Vocês estavam tendo aula de quê? Hein? Vocês estavam tendo aula de Estava quê? na aula de inglês. Ah, tá certo. O professor saiu agora, foi? Foi. Bom dia, gente. 8 horas no meu celular, né? 8 horas em ponto. Hoje já é quarta-feira, 7/10/2020, né? A gente vai começar a nossa aulinha de matemática. Gente, eu vou corrigir a página 155. Tá certo? E nós vamos rever divisão, porque divisão ainda vai cair no simulado, tá certo? Viu? Divisão ainda vai cair no simulado, é por isso que a gente vai ver divisão. A gente vai recordar a divisão, como se arma, como se efetua a divisão. A gente vai falar sobre os termos da divisão. Aí, atividade de casa, no caderno. Atividade de casa é no caderno, umas continhas de divisão, tá certo? Vou começar. Página 155. Página 155. A gente vai falar assim. Resolva as operações. Não se esqueça de aplicar a dica